Olá, eu sou Fernando Caldas e vamos começar a nossa reflexão. Hoje nós partiremos de uma pergunta: a vida é um beco sem saída? Essa é uma questão que nós formulamos um dia, na primeira infância. Só que, antes de formulá-la, nós já nascemos num ambiente, a despeito de que cultura nós tenhamos nascido, em que a resposta para isso já é dada. Enfim, antes que nós formulemos a questão, já há uma cosmogonia que nos é passada por pais, avós, comunidade, etc., explicando a pergunta antes dela ser formulada. O que cria um grande problema do ponto de vista do conhecimento. Um problema que se reproduz nas escolas. Porque quando o aluno entra lá nas primeiras séries, após a alfabetizar-se, uma série de respostas de geografia, de história, de biologia, de física e etc. Uma série de respostas são dadas a esse aluno, ainda nos primeiros anos de vida dele, sem que ele tenha formulado as questões. Então resta aos alunos memorizar aquelas respostas sem ter internalizado-as, sem ter percebido a dimensão mais profunda de onde fica determinada área geográfica ou qual a função de determinado órgão no corpo. Eles vão decorando aquilo, entrando assim de forma artificial e formando um quadro que não constitui o conhecimento propriamente, que necessariamente precisa ser crítico e precisa ser resultado de uma busca do sujeito, né? E isso resulta depois em profissionais absolutamente técnicos e absolutamente descompromissados com a busca pela verdade. Né? O trabalho passa a ser uma atividade que gera um recurso capaz dessa pessoa se tornar um consumidor, né? E comprar os produtos necessários ou não para si mesmo e para a sua família. Então, a questão, a vida é um beco sem saída, que é posta lá na primeira infância, ela é respondida com um truque, ou com alguns truques, que perseguem a pessoa pelo resto da vida. Porque a vida, né, e é preciso falar a vida, ela não se resume à vida humana. O ser humano, do ponto de vista biológico, ele é um dos animais, né, um dos seres, né? Não são animais, vegetais, tem um reino fungi também, monera, protera, ou seja, há pelo menos 5 reinos na natureza e todos vivos, né? Respirando, alguns respirando não pelo oxigênio, mas por algumas substâncias químicas, mas a vida se dá de uma forma difusa, complexa e ao mesmo tempo tendo como motriz a aquisição de energia para manter-se como espécie sobrevivendo. A vida preocupa-se muito com as espécies, muito pouco com os indivíduos. João, Maria, Carlos, Antônio, Fabiana, essas pessoas não têm muita importância, e as outras todas, para a pulsão da vida, da natureza. Mas a espécie de cada um sim. E as espécies travam uma batalha sem fim, né, por uma hegemonia sobre a vida no planeta. Essa vida, né, que se dá, que em nós se dá como Homo sapiens, né, essa é o nosso gênero, né, gênero e espécie. Essa vida se dá de 1000 formas, mas ela é um intervalo fechado à esquerda, por assim dizer, né, cujas estruturas anteriores não são vivas, e um intervalo que a gente coloca também como fechado no macromundo, no que há depois do planeta. A gente bota como fechado com interrogaçãozinha e fechado para cá também com interrogaçãozinha. Porque antes disso, dessa estrutura celular, que é a primeira estrutura da vida, a gente tem estruturas moleculares que são inorgânicas,
que vieram de estruturas atômicas, também inorgânicas, que vieram de estruturas eletrônicas e outras, táquios, neutrinos, prósitons e outras tantas subpartículas atômicas, que vieram de algo que se chama energia mesmo, no seu sentido ainda não material, não denso. E o próprio elétron é essa dualidade, né? É esse terceiro incluído entre algo que é energia pura e algo que é sólido, partícula-onda. Então, esse mundo anterior ao mundo vivo é um mundo que a gente coloca como um sistema fechado. E a vida seria, então, um intervalo entre dois sistemas fechados. Porque depois dessa célula, a gente vai ter uma organização de células que formam tecidos, de tecidos que formam órgãos, de órgãos que formam sistemas, sistemas que formam organismos, que se organizam em populações, comunidades, ecossistemas, até que chegar à biosfera, que é esse núcleo que envolve a vida no planeta Terra. Mas aí a gente tem o sistema solar. Pronto, a gente fechou para o lado direito o intervalo da vida. E aí você tem o sistema solar, você tem a Via Láctea, você tem infinidades de galáxias e tem o indefinido, o multiverso. E fabuloso é pensar que essa energia toda é finita. O universo que é infinito possui uma energia finita que apenas se transforma. Apenas um modo de dizer. Como a água do mar, que também é mensurável, mas o mar é infinito. Então, essa estrutura toda existe, mas por outro lado, a nossa consciência instaura essa existência. Não que ela não exista em si mesma, mas como objeto de consciência existe em nós. Como formato de existência se dá através do ser humano. Então, esse absurdo absoluto é percebido na primeira infância. Mas aí existem, como eu disse, os truques. O primeiro deles, claro, é de ordem religiosa. Cria-se uma explicação que conforta, mas que não satisfaz. Então se diz, há um Deus, normalmente no masculino, né, na maioria das culturas, que ele é tanto protetor como acolhedor. Então em suas angústias, e essas são angústias metafísicas, existenciais, nas suas angústias recorra a esse Deus protetor e acolhedor, que é uma espécie de Papai Noel de adultos, capaz de responder tudo e de dizer assim, olhe, todas as suas angústias e dores e injustiças serão consoladas numa outra condição que não é essa. Cabe ao sujeito acreditar ou não. Alguns acreditam tão profundamente que vivenciam isso, sentem, né, isso profundamente. Aliás, tem um pesquisador na área da mente que diz que o nosso inconsciente, claro que quem primeiro fez isso foi Carl Gustav Jung, a nossa mente, o nosso cérebro tem a capacidade de tornar real tudo o que crê. Então uma pessoa, por exemplo, cristã, ela está sujeita, cristã católica, por exemplo, ela está sujeita a ver Nossa Senhora, a sentir, sei lá, Santo Expedito, ou Cosme Damião. Uma pessoa, por exemplo, espírita, ela conversa com pessoas que já morreram. Elas têm inclusive guias que as seguem. Pessoas ateias, nada veem. As nossas crenças sofrem um processo de autocomando. Nós temos esse poder de construir para nós próprios universos e segui-los e vivenciá-los como verdade absoluta. Então, o primeiro truque que nos ensina, antes da pergunta a vida é um beco sem saída, é o da religião. Antes que nós perguntemos, quando perguntamos de novo, a resposta é reforçada. Alguém diz, muito pequenininho, mãe ou pai,
por que o mar tem essas ondas? E não é incomum ouvir, porque Deus aqui assim quis, porque Deus quer. Porque Deus quer é uma resposta que serve para qualquer pergunta. Mas ela não responde propriamente a pergunta, né? Uma outra ilusão, eu anotei aqui as ilusões, ou as respostas que não respondem, é o dinheiro. O dinheiro é outra ilusão. São aquelas pessoas que, não satisfeitas na resposta de Deus, ou da perspectiva de um mundo futuro, tentam fazer o paraíso aqui na Terra. Bom, paraíso na Terra tem que estar ligado à matéria, né? Ele tem que, vamos pegar os dois mitos de Jesus no deserto e de Buda sob a árvore. Nesse caso, quem segue a saída do dinheiro tem que aceitar a proposta de Satanás no deserto e a proposta de Maia, do demônio, né? Do mundo de Maia, de Buda sob a árvore. Que é a proposta de dizer, aceitar todos os exércitos, aceitar toda a fortuna, aceitar todas as belas mulheres e todo o poder político. Acho que boa parte da humanidade segue essa tentação. E vai, mas não tira destas pessoas a possibilidade de continuar rezando, né? Aquela velha aposta do filósofo Blaise Pascal. Diz assim, bom, vai que Deus existe, e se eu estiver rezando, eu estou bem. Se ele não existir, foi uma distração. Essas pessoas, mesmo perseguindo o dinheiro, elas continuam lá acendendo uma velazinha de vez em quando. Então, o mito do dinheiro, ou a solução epistemológica, ontológica do dinheiro, é muito vigente na humanidade. Agora, da mesma forma que a religião, se apurada profundamente, se esmiuçada, não responde à questão fundante, a vida é um beco sem saída, e também nos gera necessariamente uma angústia, um vazio, de forma idêntica, a busca pelo dinheiro também gera isso. Aliás, como está lá no Eclesiastes, né? Pode ter toda a fortuna do mundo, será pouco. É um saco sem fundo. Tem-se uma bicicleta, almeja-se um carro. Tem-se um carro, almeja-se um carro melhor. Uma casa, depois uma casa de praia. Depois, quem sabe, um monomotor, um bimotor, um jatinho. As mulheres e homens mais malhados e sarados e com os corpos oleosos do mundo. E o saco continua vazio. E também, como nos que botam a religião como solução, também o dinheiro não é solução para o vazio. O vazio prossegue. Aí temos a saída hedonista, que essa, quem tem dinheiro tem mais chances de exercitar, mas mesmo quem não tem, exercita. Como um dia eu passando por uma das praças, vi dois mendigos fazendo sexo no meio da rua às 3 horas da tarde, completamente livres e exercitando esse processo da vida como prazer, como gozo, né? Então, a vida como prazer, essa busca incessante por muito sexo, por muito álcool, por muita droga, por muita confusão, zoada, dança, quase que deixando tempo nenhum para reflexão. É o movimento, o que vai ser hoje de noite, e amanhã, e até de madrugada, dorme. E no dia seguinte a essa loucura, é dia da depressão. É dia que esse vazio ganha uma força maior ainda, que a vida perde mais o sentido. Porque também o hedonismo, a busca pelo prazer, não leva a nada. Não dá nenhum mínimo preenchimento existencial. E a questão da infância, a vida é um beco sem saída, continua, persiste. Outra coisa, outra ilusão
são as aventuras românticas. As aventuras românticas, antes eu vou abrir um parênteses, então, o hedonista, o que busca o prazer, ele também pode buscar o dinheiro, ele também pode ser religioso. Embora as religiões, no âmbito moral, persigam muitos hedonistas, no discurso moral, embora as religiões estejam repletas de hedonistas. Não é? Há um sexo proibido dentro das religiões, né? Há uma loucura até, porque o proibido gera um padrão de excitação, de tara, muito louco. Né? Então, o hedonismo entra na religião e a religião entra no mundo hedonista. E entra no mundo do poder e no mundo do dinheiro. As coisas se interlaçam. E vem essa outra solução para o vazio, que é o amor romântico. Que é uma espécie de filme, de peça teatral, em que as personagens são sempre as mesmas e os atores sempre mudam. Você pegar os mitos românticos através da história e pegar as histórias dos nossos vizinhos, as nossas próprias, nós estamos, como novos atores, repetindo um velho texto, né? Que é o texto do encontra-se alguém, esse alguém é profundamente especial e eu vejo nesse alguém um ser angelical, etéreo e mergulho nessa paixão. E, aos poucos, como aquele jogo de espelhos de Monga, a mulher que vira macaco, o jogo de espelhos vai mudando e as belezas vão ganhando outros tons, até que aparece um ser real. E eu saio correndo, porque esse ser real espelha não apenas a pessoa que está sendo vista de forma ampla, como espelha a mim mesmo. E as minhas maldades, as minhas perversidades, os meus egoísmos, os meus desejos de construir ilusões e a minha fuga da questão fundante. A vida é um beco sem saída. Então também o amor romântico não equaciona isso. E por fim eu botei aqui a política. E como política entenda o engajamento, o sonho de um mundo mais justo e fraterno, as bandeiras erguidas nas ruas, a luta por igualdade de gênero, por respeito aos gays e a todas as modalidades sexuais, as etnias todas, uma luta por isso, uma luta contra a fome, contra a miséria, em defesa do direito das pessoas. Muitos, e cada vez mais, se engajam nisso. Vamos transformar esse planeta. Vamos mudar essa condição material. Vamos fazer dessa casa, dessa Gaia, dessa mãe, um lugar decente, equânime. Isso é muito bonito e muito interessante. E isso preenche uma vida. Quantas encarnações são preenchidas por isso? Né? E as pessoas entram em êxtase sobre palanques, sobre palcos e são aplaudidas e há muita comoção e naqueles momentos parece que tudo está equacionado. É uma comoção pública. Quando há comoções públicas, seja em templos, seja em palanques, seja em motéis, onde for, por um instante, são átomos de segundos. Parece que encontramos a solução dos vazios. Mas também esse engajamento não preenche, não equaciona. Talvez equacionasse se vivêssemos 10 mil anos os mesmos indivíduos na Terra. Talvez já vivêssemos pacificamente. Mas, nesse momento, estão nascendo milhares de bebês para quem tudo será novo. Bebês que serão exploradores, bebês que serão explorados, bebês que serão traidores, bebês que serão traídos, bebês que serão ladrões, bebês que serão roubados, bebês que irão às ruas dizer chega de opressão e bebês que dirão elimine-o. Essa renovação
que parece ser fruto, e digo parece, de uma inteligência maior do que o que nós possamos conceber, porque gera um movimento que é insatisfatório em todos os âmbitos para nós todos. Isso tudo, aí falei há pouco de atores e personagens, esse texto teatral, no qual nós somos apenas figurantes, parece, e digo de novo parece, ter como inteligência, como teatrólogo, alguma coisa que nós não concebemos. E por isso inventamos deuses, Papai Noé de adultos, buscamos soluções no sexo, no amor, nas coisas que nos ofertaram, cuja primeira, como eu disse, é a religião. Então, qual é a saída? A saída, a luz no fim do túnel. Tem uma música muito bonita de Caetano Veloso que ele fala: cruz no fim do túnel, beco sem saída. Bom, a primeira grande pista para fazer da vida um beco com saída certamente é o autoconhecimento. A busca disso, a autorreflexão, o autodesdobramento, o autodesvelamento. Porque parece claro uma coisa: nós somos seres a ser desvelados. Nós não nos conhecemos em quase nada. Nós somos ignorantes obrigatórios. Então o primeiro trabalho será riscar do mapa tudo que nos ensinaram. Riscar do mapa as ilusões todas que nos vêm de dentro para fora. Amor romântico é ilusão. Ajoelhar-se e rezar é ilusão. Querer ter todo o gozo do mundo é ilusão. Ter todo o dinheiro do mundo é ilusão. Riscar essas ilusões, riscar essas verdades, desacreditar de tudo. Esse ceticismo é fundamental. E, ao mesmo tempo que temos o poder de fazer isso por uma vontade, por um gesto, temos também o poder de buscar esse autoconhecimento. Não é ignorar o que foi escrito, ignorar o que foi pensado, não, ao contrário, é abrir-se para isso e abrir-se de uma forma múltipla. Porque se nós temos uma linha de pensamento, uma linha de interpretar tudo a partir desse glossário, nós vamos ser alienados e ignorantes para sempre. É preciso ouvir do mendigo de rua ao Papa Francisco. Tentar entender porque um homem já idoso bota um roupão comprido, com um monumento que tem um traço vertical e outro horizontal, que simboliza a morte de alguém que aí não sabe se viveu ou não, chamado Jesus Cristo, se existiu ou não. Saber por que as pessoas fazem isso, ou um monge budista usa aquela roupa da Idade Média e raspa a cabeça, né? Tentar entender o cientista em seu laboratório, tentando desvelar o indesvelável. Mas, sobretudo, ter a capacidade de meditar, de buscar em si mesmo soluções satisfatórias e soluções abertas, soluções que não sejam preconceituosas com a verdade alheia, né? Que sejam dinâmicas. Por isso que o suicida é alguém com um grau de alienação muito grande, porque ele não dá chance ao eu dele futuro, que será outro, seria outro, completamente, que ia sorrir disso, né? Mas tem que compreender também essa verdade. E os suicidas homeopáticos, né, que diariamente comem substâncias ruins, né, têm pensamentos ruins, palavras ruins, são suicidas homeopáticos. Né? Porque essa expressão homeopática, tomada num sistema mais amplo, é muito interessante, porque a gente vê, por exemplo, conquistadores homeopáticos, pessoas que seduzem outras por anos, né? Como comer mingau fervendo pelas beiradas, né? Até chegar ao cerne um dia, quando a pessoa estará enlaçada e destruída. Não é?
porque é tudo fagocitose, né? As pessoas querem devorar umas às outras e transformá-las no seu próprio DNA emocional. Então, saída, né? Que é uma expressão também arbitrária, mas vamos usá-la, a saída é o autoconhecimento, é a admissão da ignorância profunda e a construção de um modelo para o planeta, um modelo de pensamento, de ação, de conduta, que seja completamente distinto de tudo que nós conhecemos. Tudo isso que eu disse, da religião ao engajamento político, da busca pelo prazer, pelo dinheiro, tudo isso não solucionou o nosso problema. Tudo isso só foi uma repetição da mentira primeira. Enquanto nós não fizermos essa caminhada, essa jornada para dentro, esse sentido inverso e do respeito absoluto dos textos todos que nos circundam, enquanto não fizermos isso, não vamos quebrar essa página, não vamos sair dessa barra, dessa onda forte que nos proíbe de ultrapassarmos outras dimensões dessa ilha. Quando Goethe estava morrendo, ele pediu que abrissem as cortinas para que ele visse o sol. Essa é uma grande imagem do iluminismo. O primeiro grande iluminista da Terra foi o faraó Akenaton, foi assassinado. Depois nós tivemos vários momentos, a Grécia de Tales a Aristóteles, 216 anos, foram de iluminismo absoluto. Depois temos alguns expoentes como Agostinho, Abelardo, Giordano, Tomás de Aquino na Idade Média. Depois entramos na Idade Moderna com muitos, de Descartes, Spinoza, e Galileu, Newton, Bacon, e temos o período dito iluminista mesmo, com Voltaire e outros tantos. Então, os iluministas da Terra, né, precisam ganhar essa batalha, para ver se a guerra depois é vencida. E aí nós vamos cruzar essa barra do mar, sair dessa ilha, né? E como diz a bela canção Vida, de Chico Buarque, que é uma referência, uma homenagem a esse pedido último de Goethe, luz, quero luz, pois além das cortinas são palcos azuis e infinitas cortinas. A vida é um beco com saída, quando nós perdemos os medos e nos debruçamos sobre esse grande teatro que somos e vamos abrindo suas cortinas em busca de luz e para fugir das trevas da ignorância. Até a próxima reflexão.